professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de matemática, texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é curiosidades, o qual caracteriza-se por utilizar uma linguagem clara e objetiva, trazendo uma informação pouco conhecida sobre determinado assunto. Observem os códigos alfanuméricos, as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemático e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF07MA34 e EF07MA35. E os descritores são D19, D22 e D36. As habilidades referem ao planejamento e à realização de experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculos de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências e compreensão em contextos significativos o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados. Os descritores se referem à resolução de problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Identificação de fração como representação que pode estar associada a diferentes significados e a resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabela e ou gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o Momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução coletiva das questões de 1 a 4. Durante esse momento, observem quais os alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentive aqueles que não fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Para a leitura compartilhada, proposta para o texto apresentado na questão 5, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para cada alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 6 e 7 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como elas serão compostas. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com o colega, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a correção coletiva das questões 6 e 7. Vamos agora iniciar o Momento Planeta Matemático.
projeto Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma caixa e nela coloquem bolas de papel numeradas de 1 a 5. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática, favorecendo a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade incentivando os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Ao final, solicite que eles comentem o conteúdo abordado e certifique-se de que compreenderam o conteúdo. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. A proposta para a resolução das questões de 2 a 4 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma moeda nacional de qualquer valor. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática, favorecendo a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realize a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonações adequadas. Lembre-se de que vocês podem apresentar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, apresente o conteúdo aos alunos através dos exemplos indicados nas sugestões e orientações para o planejamento. Ao final da explicação, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Como a proposta de resolução das questões 1 e 2 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade e sugiram que, para a realização da questão 3, os alunos formem as mesmas duplas compostas na atividade 1. É importante que, durante esse momento, os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. A proposta para a resolução da questão 4 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente
um boletim escolar com as notas dos 4 bimestres já lançadas. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma demonstração prática, favorecendo a compreensão do conteúdo que será abordado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada, proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora dos alunos que participarem desse momento. Ao final, apresente o conteúdo aos alunos através da tabela indicada nas sugestões de orientações para o planejamento e certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a resolução coletiva da questão 1 possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. A proposta para a resolução das questões de 2 a 5 é em trios. Se desejarem, indiquem os alunos como serão compostas. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada trio e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. Durante o momento dos trios demonstrarem a resolução no quadro, expliquem aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que de fato é uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Observe o desempenho dos alunos e realize as intervenções apenas se forem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é o Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonações adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e solicitem aos alunos que escrevam em seus cadernos os passos para a resolução de questões que envolvam amplitude. Durante a revisão proposta, incentivem os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução da questão 1, prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não fizerem. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. A sugestão para escrita de bilhetes com algumas observações sobre o desempenho dos alunos e, sobretudo, com palavras encorajadoras,
é importante, pois demonstrarão aos alunos que vocês, professores, se interessam e acreditam nas potencialidades deles. Realizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Professoras e professores, a proposta de atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade com lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionadas a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.